Miguel tinha 28 anos, mas falava como se já tivesse vivido o suficiente para não se impressionar com nada. Alto, postura sempre firme, barba por fazer no fim do dia e aquele sorriso de quem acha graça nas crenças alheias. Trabalhava na cidade vizinha, a quase 40 minutos dali, e era comum voltar para casa quando a maioria das luzes já estava apagada. Ele gostava da estrada à noite. Dizia que o escuro organizava os pensamentos. Enquanto a cidade entrava naquele silêncio diferente da quaresma, Miguel fazia questão de manter a rotina. Ligava o carro, ajustava o retrovisor, colocava música, às vezes até alta demais, e seguia pela estrada de terra como se estivesse desafiando algo invisível. Para ele, tudo aquilo era apenas tradição. Quando a mãe avisava, com a voz baixa na cozinha: "Evita chegar tão tarde nesse período, meu filho, você sabe como é." Ele encostava na porta, cruzava os braços e respondia quase rindo: "Como é o quê, mãe? Fantasma faz hora extra na quaresma agora?" Ela não ria. Só observava por alguns segundos a mais do que o normal, como quem quer dizer algo, mas prefere não dizer. Miguel cresceu ouvindo histórias. Sobre vultos na estrada. Sobre passos atrás de quem anda sozinho. Sobre coisas que andam soltas nesses 40 dias que antecedem a Páscoa. Mas, para ele, tudo tinha explicação. Barulho no telhado, gato, vulto na estrada, cansaço, sensação de estar sendo observado, sugestão da mente. Era isso que ele repetia. Só que há algo curioso sobre quem não acredita. Muitas vezes é a pessoa que mais presta atenção nos detalhes. Na terceira semana da quaresma, Miguel saiu mais tarde do trabalho. Já passava das 22h30. O céu estava limpo demais, sem lua, apenas estrelas espalhadas como pontos frios no escuro. Quando entrou na estrada de terra que levava à cidade, percebeu que o farol parecia iluminar menos do que o normal. A poeira levantada pelo carro criava uma névoa fina, dando a sensação de que ele atravessava um corredor fechado. Ele aumentou o volume do rádio. A música falhou. Chiado. Silêncio. Miguel deu 2 tapas leves no painel. Não começa. O rádio voltou, mas com um som mais baixo. Ele ajeitou o botão, respirou fundo e seguiu. No meio do caminho, passou pelo trecho onde quase ninguém construía casa. Um pedaço de estrada cercado por mato alto e algumas árvores tortas que pareciam inclinadas demais para a direita, como se algo as tivesse empurrado anos atrás. Ali, pela primeira vez, ele sentiu, não medo, mas uma atenção involuntária. Seus olhos foram direto para o retrovisor. Nada. Apenas o próprio farol iluminando a poeira atrás do carro. Ele riu sozinho. Impressionante como essas histórias grudam na cabeça da gente. Quando finalmente entrou na rua de casa, notou algo estranho. Nenhuma televisão ligada. Nenhuma conversa atravessando as paredes. Nem o cachorro do vizinho, que costumava latir para qualquer carro que passasse. Era um silêncio compacto. Miguel desligou o carro. O motor fez aquele som final de metal esfriando. Ele abriu a porta e, no instante em que colocou os pés no chão, sentiu o ar mais frio do que deveria estar para aquela época do ano. Frio seco, sem vento. Ele fechou a porta do carro devagar. E então veio a sensação. Aquela que você conhece. Aquela certeza incômoda de que há algo atrás de você. Miguel não virou de imediato. Ficou parado por 2 segundos, olhando para a própria sombra projetada pelo poste. A sombra parecia maior. Ele respirou fundo e virou o rosto de uma vez. A rua estava vazia, mas o poste da esquina piscou no exato momento em que ele olhou. Uma falha rápida na luz. Curta demais para ser explicada. Longa o suficiente para ser notada. Ele balançou a cabeça, pegou as chaves e entrou em casa. Trancou a porta. Depois trancou de novo. Não por medo. Ele diria isso para qualquer um. Mas porque, naquela noite, pela primeira vez, o silêncio não parecia vazio. Parecia ocupado. Miguel não acreditava em superstição. Mas naquela madrugada, demorou mais para dormir. Cada estalo da madeira parecia alto demais.
Cada mudança de posição na cama fazia o colchão render como se alguém tivesse se mexido do outro lado. Ele ficou olhando para o teto escuro por vários minutos, tentando convencer a si mesmo de que estava apenas impressionado. E talvez estivesse. Ou talvez algo tivesse percebido que ele não acreditava. Porque existe uma diferença entre ignorar uma lenda e atravessar a estrada errada durante a quaresma, noite após noite, como se estivesse provocando o que ninguém tem coragem de enfrentar. E às vezes, o problema não é não acreditar, é chamar atenção demais. Na terceira semana da quaresma, Miguel saiu do trabalho já cansado. O escritório tinha ficado vazio há mais de uma hora, e ele foi o último a apagar a luz. Quando entrou no carro, percebeu que o ar estava mais frio do que nas noites anteriores. Não aquele frio de inverno, mas um frio seco, fino, que parece atravessar a roupa. O relógio do painel marcava 23 horas e 47. Ele deu partida. O motor respondeu com um ronco baixo. O farol cortou a escuridão do estacionamento e, minutos depois, já estava na estrada de terra que levava à cidade. Você conhece aquela estrada, mesmo que nunca tenha passado por ela. É sempre a mesma. Mato alto dos dois lados, árvores tortas que parecem se inclinar demais para a pista e um trecho longo onde não existe uma única casa. Nenhuma janela acesa. Nenhum sinal de vida. Miguel aumentou o volume do rádio. Uma música qualquer preenchia o silêncio, mas não o suficiente. Havia algo diferente naquela noite. O céu estava completamente escuro. Sem lua. Sem nuvens visíveis. Apenas uma camada pesada de negrume sobre tudo. O farol do carro abria 2 corredores de luz amarelada na poeira suspensa, mas além daquilo, nada existia. Nenhum som de inseto, nenhum latido distante, nem o vento passando pelas folhas. Só o barulho dos pneus esmagando a terra e o leve tremor do volante em suas mãos. Ele percebeu que estava segurando o volante com força demais. Respirou fundo. Impressão minha, murmurou. E então aconteceu. Primeiro, foi apenas um ponto claro no meio da estrada. Distante, imóvel. Miguel franziu a testa. Pensou que fosse um saco plástico preso em alguma coisa. Ou talvez uma placa refletindo a luz. Mas não estava preso. Não refletia. Estava ali, parado. À medida que o carro avançava, a forma começou a ganhar contorno. O coração de Miguel desacelerou por um segundo, e depois acelerou mais forte. Era uma mulher, vestida de branco, no meio da estrada, sozinha. O pé dele saiu do acelerador quase sem perceber. O carro reduziu lentamente. O motor ficou mais alto dentro do silêncio absoluto. Ela não se movia, não fazia sinal. Não demonstrava qualquer reação ao farol que agora a iluminava diretamente. Os cabelos escuros caíam para frente, cobrindo parte do rosto. O vestido era longo, simples, alcançando os tornozelos. E foi aí que Miguel notou algo que não fazia sentido. Não havia vento, mas o vestido não se movia nem 1 centímetro. A poeira levantada pelo carro parecia contornar o corpo dela, como se evitasse tocá-la. O coração dele começou a bater mais forte, pesado. Ele sentiu o próprio pulso nos ouvidos. Deve ser alguém da cidade, pensou. Mas se fosse, por que estava ali parada? Por que não andava até a lateral da estrada? Por que não levantava o braço pedindo ajuda? Quando o carro ficou a poucos metros, Miguel viu os pés, descalços, diretamente na terra fria, sem sandálias. Sem sapatos. Nada. E o vestido, limpo demais para alguém que estivesse ali há mais de alguns minutos. O ar dentro do carro pareceu mudar. Um frio repentino tomou o interior, como se alguém tivesse aberto uma porta invisível. O vidro começou a embaçar levemente nas bordas. Miguel piscou. E naquele segundo, ela levantou o rosto. Não foi um movimento brusco. Foi lento. Controlado. Os cabelos se afastaram apenas o suficiente para revelar o contorno do rosto, pálido demais sob a luz do farol. Os olhos estavam abertos, fixos nele. Não havia pedido de ajuda.
Não havia desespero. Não havia expressão alguma. Era um olhar vazio, mas direcionado, direto para Miguel. O tempo pareceu esticar. O rádio começou a chiar. A música se distorceu em um ruído fino e incômodo. Miguel sentiu a garganta secar. Engoliu em seco, mas a saliva parecia não descer. Ele teve a impressão, clara demais para ignorar, de que ela já sabia que ele estaria ali. Como se estivesse esperando. Não qualquer carro. Não qualquer pessoa. Mas ele. O carro agora estava praticamente parado. O farol iluminava completamente o vestido branco, que parecia quase brilhar no escuro. Ao redor, a escuridão era tão densa que parecia pressionar as laterais do veículo. Miguel pensou em acelerar e desviar, mas seus pés não obedeceram imediatamente. Porque, naquele instante, algo dentro dele, algo que não acreditava em superstição, começou a entender uma coisa simples. Aquela mulher não estava perdida. Não estava pedindo ajuda. Não estava ali por acaso. Ela estava parada exatamente no ponto onde ele precisaria reduzir a velocidade. E enquanto os olhos dela permaneciam fixos nos dele, Miguel sentiu, pela primeira vez, que talvez as histórias da Quaresma não existissem para assustar. Existissem para avisar. Miguel tinha 28 anos, mas falava como se já tivesse vivido o suficiente para não se impressionar com nada. Alto, postura sempre firme, barba por fazer no fim do dia e aquele sorriso de quem acha graça nas crenças alheias. Trabalhava na cidade vizinha, a quase 40 minutos dali, e era comum voltar para casa quando a maioria das luzes já estava apagada. Ele gostava da estrada à noite. Dizia que o escuro organizava os pensamentos. Enquanto a cidade entrava naquele silêncio diferente da Quaresma, Miguel fazia questão de manter a rotina. Ligava o carro, ajustava o retrovisor, colocava música, às vezes até alta demais, e seguia pela estrada de terra como se estivesse desafiando algo invisível. Para ele, tudo aquilo era apenas tradição. Quando a mãe avisava, com a voz baixa na cozinha: "Evita chegar tão tarde nesse período, meu filho, você sabe como é." Ele encostava na porta, cruzava os braços e respondia quase rindo: "Como é o quê, mãe? Fantasma faz hora extra na Quaresma agora?" Ela não ria. Só observava por alguns segundos a mais do que o normal, como quem quer dizer algo, mas prefere não dizer. Miguel cresceu ouvindo histórias. Sobre vultos na estrada. Sobre passos atrás de quem anda sozinho. Sobre coisas que andam soltas nesses 40 dias que antecedem a Páscoa. Mas, para ele, tudo tinha explicação. Barulho no telhado, gato, vulto na estrada, cansaço, sensação de estar sendo observado, sugestão da mente. Era isso que ele repetia. Só que há algo curioso sobre quem não acredita. Muitas vezes é a pessoa que mais presta atenção nos detalhes. Na terceira semana da Quaresma, Miguel saiu mais tarde do trabalho. Já passava das 22h30. O céu estava limpo demais, sem lua, apenas estrelas espalhadas como pontos frios no escuro. Quando entrou na estrada de terra que levava à cidade, percebeu que o farol parecia iluminar menos do que o normal. A poeira levantada pelo carro criava uma névoa fina, dando a sensação de que ele atravessava um corredor fechado. Ele aumentou o volume do rádio. A música falhou. Chiado. Silêncio. Miguel deu 2 tapas leves no painel. Não começa. O rádio voltou, mas com o som mais baixo. Ele ajeitou o botão, respirou fundo e seguiu. No meio do caminho, passou pelo trecho onde quase ninguém construía casa. Um pedaço de estrada cercado por mato alto e algumas árvores tortas que pareciam inclinadas demais para a direita, como se algo as tivesse empurrado anos atrás. Ali, pela primeira vez, ele sentiu, não medo, mas uma atenção involuntária. Seus olhos foram direto para o retrovisor. Nada. Apenas o próprio farol iluminando a poeira atrás do carro. Ele riu sozinho. Impressionante como essas histórias grudam na cabeça da gente. Quando finalmente entrou na rua de casa, notou algo estranho. Nenhuma televisão ligada. Nenhuma conversa atravessando as paredes. Nem o cachorro do vizinho,
que costumava latir para qualquer carro que passasse. Era um silêncio compacto. Miguel desligou o carro. O motor fez aquele som final de metal esfriando. Ele abriu a porta e, no instante em que colocou os pés no chão, sentiu o ar mais frio do que deveria estar para aquela época do ano. Frio seco, sem vento. Ele fechou a porta do carro devagar. E então veio a sensação. Aquela que você conhece. Aquela certeza incômoda de que há algo atrás de você. Miguel não virou de imediato. Ficou parado por 2 segundos, olhando para a própria sombra projetada pelo poste. A sombra parecia maior. Ele respirou fundo e virou o rosto de uma vez. A rua estava vazia, mas o poste da esquina piscou no exato momento em que ele olhou. Uma falha rápida na luz. Curta demais para ser explicada. Longa o suficiente para ser notada. Ele balançou a cabeça, pegou as chaves e entrou em casa. Trancou a porta. Depois trancou de novo. Não por medo, ele diria isso para qualquer um. Mas porque, naquela noite, pela primeira vez, o silêncio não parecia vazio. Parecia ocupado. Miguel não acreditava em superstição. Mas naquela madrugada, demorou mais para dormir. Cada estalo da madeira parecia alto demais. Cada mudança de posição na cama fazia o colchão render como se alguém tivesse se mexido do outro lado. Ele ficou olhando para o teto escuro por vários minutos, tentando convencer a si mesmo de que estava apenas impressionado. E talvez estivesse. Ou talvez algo tivesse percebido que ele não acreditava. Porque existe uma diferença entre ignorar uma lenda e atravessar a estrada errada durante a quaresma, noite após noite, como se estivesse provocando o que ninguém tem coragem de enfrentar. E às vezes, o problema não é não acreditar, é chamar atenção demais.